Oi, pessoal, eu sou Cristiano Quioca e estamos apresentando o programa Aflições Econômicas. Bom, no programa de hoje eu vou remeter a um artigo que vocês que já me conhecem já devem ter lido, no qual eu trato sobre, que o título do artigo é Regulação a Imposto, e eu trato especificamente do assunto da obrigatoriedade de publicar balanços em jornais. O que significa isso? As empresas SA, as companhias abertas e as empresas SA e diversos outros tipos de empresa, não necessariamente companhias abertas ou SA, são obrigadas por lei a publicar seus balanços nos jornais. Toda empresa pública que vai abrir capital, a primeira coisa que ela tem que mostrar para o seu investidor são seus números, senão como é que você vai investir numa empresa que você não tem a menor ideia sobre as demonstrações de resultado dessa empresa e o balanço patrimonial dessa empresa, que são o retrato das contas dos bens e da operação empresarial. Isso é, os números contábeis, né? A contabilidade pura e simples. Então as empresas naturalmente publicam os seus balanços para prestar contas a seus investidores. E na lei das SA brasileira é obrigatória a publicação de balanços e demonstrativos e também de suas atas e notificações nos jornais de grande circulação e mais um jornal oficial. A pergunta que eu sempre me fiz desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, e eu era um dos poucos leitores de balanço em jornal, é que desde o advento da internet, e aqui eu quero começar mostrando para vocês o site de RI de uma das empresas. Aqui no site, a gente tem o acesso a todas as demonstrações financeiras da empresa, desde que ela tinha capital aberto e até antes, de diversas empresas. Esse site é, principalmente das empresas de capital aberto em bolsa, esse site, os sites de RI, ou de relações de investidores que as empresas têm, ele é completo, ele tem o histórico de balanços, ele tem informações, todas as notas e comunicados que a empresa divulga ao mercado sobre suas atividades, sobre suas mudanças estatutárias, mudanças de diretoria, de conselho e também suas publicações financeiras. Desde o advento da internet, se tornou totalmente obsoleto que você publique balanços em jornais. O Brasil até pouco tempo atrás tinha pouco mais de 500 mil investidores, pessoas físicas, e outros tantos pessoas jurídicas, como fundos de investimento e próprias empresas de participação, que detinham ações em bolsas. Eu duvido que alguém leia balanço em jornal nos dias de hoje. Você tem... primeiro, porque esse aqui é o balanço do último trimestre. No site da empresa você tem o balanço de todos os trimestres, onde você pode fazer um comparativo dos resultados, da evolução. O custo para as empresas de se publicar balanço em jornal, para que ninguém leia, esse é o grande ponto. Ele não serve para as empresas, vez que os investidores das empresas não leem os balanços nos jornais. Na época que publiquei esse artigo, há quase 10 anos atrás, era em torno, estimando baixo, 450 milhões de reais. Quer dizer, meio bilhão de reais vai para os veículos de imprensa para que eles publiquem os balanços das empresas. Um caso que me chamou a atenção, esse aqui é o jornal de hoje, tá? Só para a gente ter uma ideia, apenas isso aqui a gente tem aqui. A CTG Brasil, que ainda é, né, a Rio Paranapanema Energia, ela tem um calhamaço de 32 páginas no jornal Estado de São Paulo. Isso aqui é só do Estado de São Paulo, hein? Não se esqueçam. Outros jornais também publicam, como Folha de São Paulo, Valor Econômico, também publicam isso. Já é um mercado de concorrencial entre os jornais para ver quem vai conquistar a empresa para publicar o jornal. É engraçado que o próprio Estado faz propaganda nesse encarte de publicações de balanço. Sua empresa, a visibilidade é a garantia. É uma coisa impressionante.
vez que as empresas só fazem isso porque são obrigadas por lei. O que significa isso? Que R$500 bilhão, naquela época, hoje eu já estimo esse número acima de 850 milhões de reais, tá? A gente está aproximadamente R$1 bilhão no mínimo, que verte para o setor de jornais por causa dessa obrigatoriedade. De novo, sempre ressalto, ninguém ler, ela serve a 0 investidores, e mesmo que servisse a meia dúzia de investidores, eles que se quisessem investir na empresa, fossem na empresa que divulga melhor os seus números. Aliás, não devia ser nem obrigado a empresa divulgar números. Cada empresa que quisesse ter uma base maior de investidores e ter os seus papéis e suas ações mais valorizadas, significa captar mais dinheiro para seus projetos e seu crescimento, deveria, por livre e espontaneamente, fornecer o máximo de informações possíveis para o investidor. A empresa que divulgasse menos informações ou informações dúbias ou informações incompletas, ela seria menos valorizada e conseguiria menos capital para os seus projetos. Então, a própria dinâmica de mercado já impele as empresas a terem uma governança corporativa de altíssimo nível. Quanto maior e melhor forem as divulgações de informações, mais valorizado será a ação da empresa. Isso significa que qualquer captação que ela queira fazer, ela conseguirá mais capital, mais investidores estarão interessados devido à sua prestação de contas. Então, a mera obrigatoriedade de publicação dos balanços seria totalmente desnecessária. Talvez fosse interessante se o órgão, isso é, se a instituição que negocia ações das empresas, por exemplo, a Bolsa, exigisse, para você negociar suas ações aqui no meu recinto, isso é, na minha Bolsa, no meu sistema, é obrigatório que você publique suas demonstrações financeiras a cada trimestre. Então, toda empresa que quiser dar liquidez a seus investidores, que é outro fator que eles valorizam muito, que os investidores valorizam, toda empresa que quiser dar liquidez aos seus papéis, isso é, estar em uma bolsa bastante líquida e com bastante credibilidade perante os investidores, ela cumpriria as regras de publicação de balanço e seguiria normas. Hoje a bolsa já existe e já tem essa regulação. Seria totalmente desnecessária toda a lei das SAs vinda do governo. Mas aqui a gente tratou de alguma coisa muito óbvia. Esses jornais eles só são sustentados por causa desse tipo de lei. O que isso leva? Isso leva a uma péssima qualidade da outra parte do jornal, da parte escrita do jornal. O que acontece? O jornal ele não precisa mais ter qualidade na informação para vender. Ele está dispensado disso, vez que com informação de qualidade ou não, ele tem uma verba de R$1 bilhão. Então, é por isso que hoje a descrença na imprensa é tão grande. Porque ela sobrevive através de subsídios, como uma lei dessa. Ela não tem nenhuma razão para ter qualidade. Então, o que o fim da lei das SAs, ou da lei de publicação de balanços em jornais faria? Ela, no primeiro instante, ela quebraria os jornais por sua grande incompetência. E num segundo momento, aqueles jornalistas sérios, aquela pessoa que tem o faro da informação, a vontade de informar, a qualidade no texto, a qualidade na apresentação da informação, informações verdadeiras, informações fidedignas, isso é, que criasse uma reputação em cima da sua informação, esses jornalistas criariam uma imprensa viva, uma imprensa que serviria às pessoas, que seria demandada pelas pessoas. Hoje a imprensa está em descrédito total, os jornais, mesmo com subsídio desse, andam às mínguas, exatamente porque o mais importante que eles precisavam se preocupar, eles relegaram a segundo plano. Hoje eles são panfletos políticos que atendem a quem pagar mais. Então eles realmente são peças assim totalmente inúteis hoje na nossa sociedade. Por causa de uma lei que os beneficia. Essa lei não beneficia, na verdade, o que eu estou provando aqui é que essa lei, ao invés de beneficiar os jornais, ela está destruindo a qualidade dos jornais, vez que não necessita mais de qualidade para ter receita. Então, assim,
talvez os que trabalham hoje em jornal estariam em empregos maravilhosos nessas companhias com 1 bilhão que elas investiriam a mais no setor produtivo. A grande aflição econômica é sempre em cima daquilo que não se vê. Toda a riqueza que foi destruída para, de novo, ninguém ler um balanço em jornal. E, segundo, destruir a qualidade da informação. E, terceiro e mais importante, destruir o capital produtivo que as empresas poderiam estar vertendo ao invés de ter um gasto de 1 bilhão com publicações de balanço em jornal. Isso se estende para clubes, associações, sem fins lucrativos, todos esses. O que elas poderiam fazer hoje com o advento da internet é simplesmente manter em seus sites os seus balanços. Se eu for doar para uma instituição de caridade na qual não presta contas, eu não vou doar. Essa instituição não vai receber recursos da maioria das pessoas. Se ela tiver uma qualidade excelente na prestação de contas do seu serviço, ela vai ter muito mais apoiadores e colaboradores. Então, o que a gente está vendo é o seguinte: o sistema de mercado provê muito melhor, ou é o único capaz de prover informações de qualidade, seja nos números, nas demonstrações financeiras, ou nas atividades das empresas, para o público em geral. Era isso, pessoal. Obrigado.